Números capítulo 14, versículo de número 21. Números capítulo 14, versículo de número 21. Consegue colocar um pouquinho de retorno para mim aqui só? Acho que aqui tá bom o retorno aqui, ó. Vê se dá conta lá. Números capítulo 14, versículo de número 21. Preste atenção, irmão. Que Deus, como disse já o Fernando, opa, oi, voltou. Que Deus vai fazer, aliás, naquilo que Deus está fazendo, forte e corajoso, olha aí, ó, olha o sinal, ó, forte, aí, ó, olha o sinal. É? A Lisiane me contou, vou falar agora aqui. Ontem o pastor disse assim, Deus está te dando músculos espirituais. Quem lembra? Quem lembra? Ela olhou, Senhor, eu quero ser um vando espiritual. Aí Deus falou assim, está pronta para o processo? O treinamento? Está pronto para o treinamento? Deus, não, espera um pouquinho então. Deixa eu me preparar. Ai, ai, não é fácil não. Por isso que o cara vai na faculdade, não. Vai na academia, aí diz, eu não quero ser bombadão, não quero ser grandão. Não, não quero não, né? Nós não pode, não consegue, essa é a verdade. Não quer, né? É que nós não consegue, a verdade é essa. Não é simples, não é só querer. Aliás, talvez seja só querer, mas tem que querer bastante. Mas, se a gente permanece, o resultado aparece. Ó, ficou bonito até, né? Se permanece, o resultado aparece. E um pouquinho talvez nós vamos falar sobre isso aqui. Números 14 e 21. Deus diz assim, ó, porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Isso é ruim aqui, né? Isso é ruim. Estava bravo com os homens. Porque não obedeceram, viram sinais. Mas no versículo 24, Deus fala para mim, Paulo, assim, vai ter um povo lá no Costeira. Um povo lá na conferência. Firme. Tem uns Caleb, ele diz assim, porém o meu servo Caleb. Pensou, irmão? Eu falo assim, mas o meu servo Cacá. Hein, Cacá? Oh, oh. Mas a minha serva Ana, ó, Ana, ó. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Amém? Porém, o meu servo, vamos ler junto? Bem alto. E quando chegar no Caleb, você vai dizer o teu nome. Tá bom? Vamos lá? Porém, o meu servo Eduardo. Vamos de novo. Pera aí. Bem forte. Porém, o meu servo. Não entendi. Vamos de novo. Porém, o meu servo. Meu Deus, não estou entendendo. Porém, o meu servo, porquanto nele ou nela houve outro espírito, diferente dos outros, diferente do povo, diferente daqueles que. Outro espírito nele, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá por herança. Feche teus olhos, Deus fala conosco nesta manhã, mais uma vez pela tua palavra. Tua presença está aqui. Nós precisamos do Senhor, meu Deus. Fala o nosso coração agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Se assente aí, fique tranquilo, porque eu estou tranquilo. Tremendo por dentro, mas tranquilo.
Que coisa extraordinária Deus estava fazendo. Que coisa histórica. Algo que marcaria e ficaria registrado na história da humanidade. Algo buscado, desejado, sonhado por muitas gerações. Gerações que estavam escravizadas lá no Egito. Gerações que algumas nasceram na escravidão e acabaram morrendo na escravidão, mas permaneceram na esperança, na expectativa de que um dia Deus se apresentaria, de que um dia Deus viria e os salvaria e mudaria a sua vida, e mudaria a sua história e a história de toda a sua descendência. Porque, irmão, quando Deus muda a nossa vida, quando Deus muda a nossa história, Ele está mexendo em toda a nossa descendência. Quando Deus muda a minha vida, a partir de mim, todos que vêm depois têm toda a sua história alterada, mudada, por aquilo que Deus está fazendo em mim. Minha casa é atingida, é afetada por aquilo que Deus faz em mim. Deus estava fazendo uma transformação, uma mudança de caminhos, uma mudança de rota. O povo que era escravo agora estava iniciando um novo caminho de prosperidade eterna, de vida com Deus, de história com Deus, de crescimento, de paz, de sucesso. Deus começou a escrever quando Ele chamou Moisés lá no monte Horebe, onde a sarça se acendeu. E Deus começou a movimentar de maneira extraordinária o seu plano, colocar em prática, e tirou o povo da terra do Egito. E tirou com grande poder, com grandes sinais. Deus começou a se movimentar, Deus começou a se mobilizar. E os homens viram quem era o Deus daquele povo que eles achavam estar subjugado pelos seus próprios meios, pelas suas próprias forças. Então eles puderam compreender que aquele povo estava ali enquanto o Deus daquele povo permitiu que eles estivessem. Mas quando ele decidiu que eles não mais estariam ali, ninguém, nem Faraó, nem seu exército, nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus na vida do povo que é dele. Então Deus tirou o povo lá da terra da escravidão para levá-los à terra prometida. Terra que mana leite e mel. A promessa de Deus estava se cumprindo na vida do povo. Algo grande, extraordinário, que mudaria as suas vidas para sempre. Mudaria a vida da sua descendência para sempre. Seus filhos não seriam mais escravizados. Suas filhas não seriam mais escravizadas. Agora eles teriam um lugar, um espaço para serem felizes de verdade. Deus o estava levando ao caminho da prosperidade. Mas como foi dito aqui, Lisiane, Deus falou para ela, tem um período de treinamento. Tem um período de preparação. Existe um processo para que nós possamos receber de Deus, para que possamos compreender e assumir e tomar posse daquilo que Deus nos entrega, daquilo que Deus nos dá. Porque Deus nos dá e usa os seus próprios meios, e às vezes nós não compreendemos os meios de Deus. Então o povo saiu da terra do Egito, passou pelo deserto, chovia pão todos os dias. Coluna de fogo à noite, a nuvem de manhã, a água que saiu da rocha, as codornizes, a presença de Deus que caminhava e andava com Moisés até que eles chegaram perto à entrada da terra prometida. E quando eles chegaram à entrada da terra prometida, Deus ainda através de Moisés, ele faz talvez uma seleção. Não sei se Deus estava fazendo uma seleção ou apenas provando o coração. Porque quando Moisés manda os espias entrarem na terra prometida, imagina, irmão, imagina tudo que esse povo passou.
O tempo de escravidão, a libertação, os milagres, quantos milagres eles viveram em Deus. Já viu uma história de caminhar com Deus, já viu uma história, inclusive, de algumas rebeliões, alguns ficaram ali mesmo no deserto, a família, nós conhecemos a história, você conhece a história. E depois de toda essa história construída, agora estavam na véspera. Agora já estavam na porta, agora nós vamos assumir, agora vamos entrar. Depois de anos e anos, depois de muito tempo pedindo a Deus, chegou o grande momento de adentrar no plano de Deus, de adentrar naquilo que Deus nos preparou. Então, quando Moisés manda os espias, os 12 espias, dos 12, 10 eles vêm arrojadinho. Todos os 12 viveram os milagres no deserto. Todos os 12 viveram experiências no deserto. Todos os 12 comeram do maná. Todos os 12 se aqueceram na coluna de fogo. Todos os 12 foram protegidos pela coluna, pela nuvem. Todos os 12 participavam do dia a dia, do andar, as suas roupas cresceram. Todos os 12 andavam, estavam com Cristo, com Deus, com Moisés. Todos os 12 viram os milagres, todos os 12 presenciaram as pragas. Mas quando eles entraram na terra, a terra que era boa, eles olharam uma terra boa, uma terra maravilhosa, um lugar maravilhoso. A terra mana leite e mel, cacho de uva gigante. Porém, dos 12 que entraram, 10 voltaram desanimados. Os mesmos que tinham acabado, estavam lá, o povo ainda estava lá no deserto. O povo ainda estava lá, Deus ainda estava cuidando. 10 deles voltaram desanimados, porque apesar de eles terem saído do lado da terra do Egito com grande força, apesar de eles terem vivido grandes milagres, apesar de Deus ter feito tantas coisas na vida deles, o próximo desafio parecia difícil demais. O próximo passo parecia que nem Deus seria capaz de nos fazer herdar essa terra. Porque quando eles viram a terra, eles também viram as pessoas que estavam, os desafios. Eles disseram, é uma terra de gigantes. É uma terra de gente grande, de gente forte, de exército poderoso. O povo que está aqui, nós éramos como gafanhotos, eles disseram, olharam para si mesmos. Confiaram mais no seu poder, naquilo que eles eram, porque quando nós fazemos isso, irmão, quando nós deixamos de confiar em Deus e passamos a medir os desafios que temos à luz daquilo que podemos, é desanimador. Quando nós queremos enfrentar as dificuldades, os desafios com aquilo que nós temos e achamos que só temos isso e nos esquecemos de Deus. Aqueles 10 nem cogitaram a ideia de que Deus é quem estava à frente, o mesmo Deus que abriu o mar. O mesmo Deus que poucos dias atrás fez coisas extraordinárias, mas eles viram os gigantes, eles viram os desafios e ficaram com medo dos gigantes. Ficaram com medo daquele povo, ficaram com medo dos desafios, ficaram com medo daquilo que estava posto. Então eles vieram e disseram, não dá. Em outras palavras, eles estavam dizendo, Deus nos enganou. Em outras palavras, estavam dizendo, fomos iludidos. Fomos ludibriados. Que Deus malvado. Tirar a gente lá do Egito. Tirar a gente lá da nossa terra. E nos trazer pelo deserto para chegar aqui, nos colocar nessa situação. Por que ele fez isso? E alguns cogitaram voltar atrás, alguns cogitaram retroceder. Mas a Bíblia diz que a história permaneceu. E o projeto, aqui irmão, presta atenção. O projeto de Deus foi salvo e prosperou por causa de 2 homens.
toda a história da nação de Israel permaneceu e foi à frente por causa de dois homens, Josué e Caleb. E Deus fala aqui, revoltado, talvez não revoltado, mas também frustrado e decepcionado. Porque às vezes nós frustramos a Deus. Às vezes nós decepcionamos a Deus. Porque Ele está fazendo milagre na nossa vida, fez milagre, fez coisas extraordinárias, nos tirou da terra da escravidão. Vai chover pão do céu, verdadeiramente. Nós sempre achamos que o próximo desafio, Deus não vai conseguir. Nem Deus é capaz de me fazer vencer isso. Nem Deus é capaz de me fazer suportar isso. Nem Deus seria capaz. Eles disseram, é melhor a gente não ir. É melhor não avançar, eu não vou. Isso é loucura. A loucura de Deus, nós vamos morrer, gente. Nós vamos morrer. Se nós entrar nessa terra aqui, ela espera, ali tem morte. É uma terra de morte, não vamos entrar. Mas havia um homem que Deus testemunha aqui, o meu servo Caleb. O cara era bancada. Não era um Maria vai com as outras. Caleb era aquele cara que não ficava na rodinha das fofocas, ouvindo os fofoqueiros. Caleb não ficava ouvindo os murmuradores, murmurando junto. Mas agora não sei se vai dar certo, mas olha pessoal, que loucura, mas o que é isso aí? Eu não vou também, eu também não vou. O que é isso aí? Já pensou, nós vamos entrar lá. Você está louco? Esse pastor aí está louco. O que você está pensando? Que nós vamos fazer o quê? Nós vamos morrer, vai matar todo mundo. Então sai de lá, olha, você viu que. Cara, vocês não viram um cara desse tamanho, rapaz. Não dá, eu não vou. Imagina, sábado, domingo, conferência. E o meu descanso, posso dormir até mais tarde, o meu churrasco. E Elisa disse, é difícil, eu já vi, tem gente que não deu certo, eu tô fora. Um murmurador. Cara, ele não ficava dando ouvido aos murmuradores que olha aqui para mim. Era uma grande maioria. A grande maioria que não acredita. Eu não sei porque a gente tem tendência de seguir a maioria, né? Por que será? Caleb não seguiu a maioria, ele seguiu a Deus, o Deus que tirou ele lá do Egito. Josué e Caleb sozinho, acho que teve um debate entre os 12, né? Um debate, eles, não. Disseram, não, gente, não, para. Para com essa conversa tola. Para com essa conversa louca, loucura não é entrar na terra, loucura é ficar aqui. Loucura é não acreditar de que o que Deus está fazendo vai dar certo e vai prosperar. E Ele nos chamou para viver isso. Ele nos chamou para andar ali, Ele nos chamou para derrubar aquele grandão gigantão lá. Eu acho. Deus disse que Caleb tinha um espírito diferente. Ele já veio olhando assim, aquele gigantão, aquele lá é meu. Aquele lá, o cara ficou me encarando, viu? Aquele cara ficou me encarando. A hora que entrar aqui, ele vai ver só. Vamos ali, já voltamos. Caleb disse, a terra é boa demais. Realmente Deus está nos entregando o que Ele prometeu. Deus está nos dando aquilo que Ele prometeu. Gente, vamos para cima. Vamos lá, se Deus, o Deus que nos tirou da terra do Egito, Ele vai nos colocar lá dentro. Olha o que Deus fez a nossa vida até aqui. Olha quantos milagres nós vivemos até aqui. Olha quantas coisas impossíveis Deus fez acontecer até aqui. Com certeza Ele nos dará sucesso. Deus nos levará adiante. Porém, o meu servo Caleb, ele disse, o meu servo Caleb, porque nele houve um outro espírito, decisão.
um outro espírito, um outro sentimento, um outro pensamento. Porque quando a situação difícil vem, quando o problema vem, é ali que nós revelamos o que nós temos de verdade. Quanto de verdade nós confiamos em Deus, quanto de verdade acreditamos em Deus, quanto de verdade confiamos que Ele está conosco, quanto de verdade o amamos. É quando a dificuldade vem, quando o gigante se apresenta. É quando o plano e o propósito de Deus vem embalado em batalhas parecendo impossíveis. O propósito de Deus vem embalado em muralhas indestrutíveis. O propósito de Deus vem embalado em exércitos de gigantes. E a gente olha para o exército de gigantes, olha para as muralhas indestrutíveis e esquece do Deus que abriu o mar um dia para eu passar em terra seca. O que nós vivemos em Deus, o que nós buscamos em Deus, o quanto alimentamos. Ele que molda o espírito que há em nós. Todos os outros voltaram tristinho, frustradinho. Puxa, a terra é boa. Mas que até sinto o gosto daquela uva assim na minha boca. Mas tem um gigante. É melhor a gente ficar aqui ou talvez voltar para a nossa terra da escravidão. Mas o meu servo Caleb teve um espírito diferente. Ele sabia que Deus estava fazendo algo grande, ele sabia que Deus estava fazendo algo extraordinário. Ele conseguiu e permaneceu em Deus, porque ele não tinha apenas saído da escravidão, mas a sua mente já estava livre pelas experiências que ele tinha tido com Deus. Eu quero falar sobre características aqui deste homem. Destes homens aqui, Deus fala especificamente sobre Caleb, que saiu da terra do Egito, que andou nas areias quentes do deserto, mas que pôde aproveitar e viver a terra prometida que Deus tinha preparado e separado para eles. A terra é para todos, irmão, olha aqui para mim. A bênção é para todos. O projeto de Deus. O povo saía do Egito, cruzava o Mar Vermelho, vivia milagres no deserto, ele se revelava a eles no deserto, eles aprendiam a confiar nele no deserto. Eles viam que ele era de verdade, então eles entravam na terra prometida, e porque eles confiavam nele, Deus ia arrebentar com todos os gigantes, muralha e ponte, o que tivesse, ia colocar eles lá, e eles iam comer do bom e do melhor, viver feliz. E uma nova história para o povo e para a sua família. Mas aqueles que não creram, não puderam entrar no plano de Deus. Mas aqueles que não confiaram, não puderam acessar. Porque olha aqui, irmão, como que Deus ia derrubar as muralhas se o povo estava com medo de gigante? Como que eles iam marchar em volta das muralhas, confiando nos projetos de Deus, na estratégia de Deus, se eles não confiavam que Deus era capaz de fazer coisas extraordinárias? Às vezes Deus não nos leva no próximo nível. Deus não nos deixa avançar. Porque no próximo nível tem muralhas indestrutíveis de uma estratégia louca de caminhar quietinho em volta. E para aceitar e avançar e permanecer, tem que confiar em Deus tanto, que obedece sem questionar, sem compreender, sem entender. Como que Deus derruba a muralha só andando em volta? Porque imagina, se aquele povo que estava ali entrasse, eles dizem, mas Deus, como é que vai cair essa muralha? Olha o tamanho desse negócio. É maior do que a parede que nós aqui, irmão. É que vai cair, não tem nenhum trinquinho, vamos andando em volta. Para que nós possamos avançar.
no projeto de Deus, no plano de Deus, para que possamos ir adiante para o próximo nível. Nós precisamos aprender a confiar e nutrir em nós o espírito que tinha Caleb. Um homem que confiava em Deus a despeito de todas as vozes contrárias. Todo mundo estava desanimado, todo mundo estava reclamando, todo mundo estava murmurando, mas Josué e Caleb disse: não, vamos entrar, Deus vai nos dar vitória, Ele abriu o mar, Ele vai continuar, vamos fazer. Mas Deus disse: eles não vão mais, só Josué e Caleb. Eu quero falar aqui como transicionar isso, como ter uma mudança de mentalidade. Porque eles vieram lá do Egito com mentalidade de escravo. A mentalidade de perdedor. A mentalidade do não dá, a mentalidade do eu não posso, a mentalidade do eu não consigo. Para mim não, é grande demais. Mentalidade de quem não confia. Deus manteve o povo no deserto por anos e anos e anos, porque Ele começou a preparar uma nova geração que confiava nele tanto que era possível que esses sim entrassem e tomassem posse da terra prometida. Uma nova geração, ou seja, no nosso caso, um novo pensamento, uma nova postura. Deus não nos deixará avançar enquanto não mudarmos o nosso pensamento. Eu li isso em algum lugar. De transformados pela renovação do vosso pensamento, do vosso entendimento. Um espírito que havia em Caleb, o outro espírito era um espírito de valentia, de confiança em Deus. Então, para transicionar, para que a gente tire a mente, a mentalidade de escravo, precisamos primeiro permanecer na visão de Deus. Apenas Josué e Caleb puderam entrar, pois foram os únicos do povo que tiveram intenção real de entrar na terra. Todos os outros já tinham desistido por causa das dificuldades. Aqui, irmão. Os únicos que disseram vamos e que queriam partir para cima de verdade. Josué e Caleb. Eles estavam na visão. Deus disse: nós vamos entrar, então vamos indo. Permaneceu ali firme, mas tem gigante. Se tem gigante, o problema é do gigante. Se tem muralha, o problema é da muralha. Porque Deus nos deu essa visão, Deus nos deu esse chamado, e nós estamos indo, vamos avançar. E nós vamos entrar, e Deus vai nos fazer vencedor, e nós vamos nos posicionar no projeto de Deus para nós. Preste bastante atenção. Porque Deus não está para brincadeira. Não, Deus não está, nunca esteve. Não está e nunca estará. Deus não fica esperando. Ele determina, ele toma decisões. É que ele decidiu: a esses que me tentaram, não vou deixar entrar. Deixou eles ali no deserto. Todo dia havia pão do céu. As roupas cresciam no corpo, a sandália nos pés. Deus manteve a coluna de fogo, a nuvem. Deus proveu eles, irmão. Como Deus está provendo eu e você hoje aqui, então não está nos provendo hoje aqui. Está provendo. Mas Ele não quer que a gente fique aqui. O plano de Deus é outro, é maior. Mas se eu não decidir lá, Deus vai manter, vai. Aqui, no deserto. Deus não nos deixa morrer no deserto. Mas o plano dele é nos tirar daqui e nos levar para o próximo nível. Próximo nível. Então permanecer. Se Deus nos chamou, Caleb ficou desesperado. Deus nos chamou, vamos para cima, vamos para frente, vamos entrar. Ele absorveu a visão. Absorveu o que Deus deu, ele entendeu, compreendeu, ele disse: rapaz, olha o que Deus está fazendo.
Nós saímos lá, muralha de água de um lado, do outro, passamos a terra seca, rebentou com os egípcios. As pragas, as 10 pragas. Praga pegava em todo mundo e neles não. E depois veio no meio do deserto e Deus presente. Deus junto com eles, andando junto com eles. Quando chega lá, ele estava imerso, ele estava dentro. Eu disse, eu estou dentro. O que é para fazer? Estou dentro, o que eu tenho que fazer? Você vai entrar lá com os 12? Não, eu vou junto, é eu mesmo. Agora. Não havia plano B. Não havia outra estratégia, não havia outra coisa. Qual que era a estratégia? É obedecer, entrar para dentro, vamos para cima. Vai ter luta? Talvez tenha, mas não interessa. Vamos para cima. Tem muralha gigante? Tem, mas não tem problema. O problema é da muralha. Vamos para cima. Vamos para cima. Na visão de Deus, daquilo que Deus disse, daquilo que Deus colocou, do chamado que Deus apresentou. Daquilo que Deus semeou no coração. Quando Ele nos chama para Ele nos dá um chamado, como Ele me deu aos 8 anos de idade. Aquilo ficou no meu coração e eu determinei e disse, um dia vai ser. Tentaram me tirar para lá, para cá. Não, eu sou pastor. Eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor. Deus nos dá um chamado, Deus nos dá algo para fazer. É a aflição que Ele nos deu. Meu irmão, olha aqui para mim. Preste bem atenção nisso que eu falo agora. Deus não chama ninguém para ficar frustrado no final. Deus não escolhe perdedores. Quando Deus escolhe vencedores, porque Ele é quem nos faz vencer. Deus nos faz vencer. Então, quando Deus nos dá a visão, Deus chamou Moisés, disse, você vai tirar o povo. E Moisés disse, Deus disse, nós vamos sair daqui e vamos para uma terra. Caleb e Josué disseram, pronto, Deus, estamos juntos. Eu mesmo, vamos embora. Vai ser difícil, vai. Vai ter processo? Vai. Vai ter treinamento? Hoje? Vai. Mas no final, Deus nos fará entrar com força. Forte e corajoso, né? Forte. Com força e coragem. É a visão que Deus deu. Saquear um inferno, povoar os céus. É a visão que Deus nos deu. Ir adiante no próximo nível de Deus. Eu tenho outros planos, outras promessas. Nós sabemos bem. É difícil, claro que é. Mas aquele que nos tirou da terra do Egito. Aquele que nos tirou lá do mundo do pecado, do lamaçal, da tristeza, do engano, da solidão. Aquele que mudou a nossa história, mudou a nossa vida, fez milagres, abriu o mar. Aquele que fez tudo para que nós estivermos aqui hoje, permanece fiel e leal à sua visão e ao seu propósito nas nossas vidas. E na expectativa. Deus teve que retardar um pouco o plano. Mas ele não desistiu. Ele teve que esperar um pouco. Nesses aqui não vou entrar. Vou ter que forjar aqui no meu povo um novo pensamento. Eu vou ter que forjar aqui nesse povo uma nova história, um novo posicionamento. Eu vou ter que me revelar um pouco mais. Eles precisarão me conhecer um pouco mais. Então Deus manteve o povo ali no deserto. Ele disse, esses não vão, mas os próximos eu vou forjar um novo entendimento. Uma mudança de mentalidade. E quando estava a nova geração, uma nova mentalidade, um novo pensamento. Então Deus disse, agora é a hora e nós vamos entrar. E quem é que estava junto? Josué e Caleb. Por Josué e Caleb, Deus já tinha entrado lá atrás. Eles já tinham um novo pensamento desde lá de trás. E quando eles foram entrar, a Bíblia diz que Josué e Caleb estavam com a mesma força, o mesmo vigor, do mesmo jeito. Congelou. Olha aqui, irmãos, quer ficar jovem mais tempo? Quem quer ficar jovem mais tempo? Só a irmã Eva só. Eu também quero. Eu também quero.
Falar de novo aí. Quem quer ficar jovem mais tempo aí? Quem ficar jovem mais tempo? Mano, 40 anos. Os caras não envelheceram nada. Não caiu um fio de cabelo. Não branqueou um fio de cabelo. Não branqueou uma barba. A minha já só se pintar agora. Deus veio com, como é que chama? Com procedimentos dos céus, estético, né? Nem uma injeção de testosterona era capaz de fazer o que Deus fez naqueles homens. Que a Bíblia diz que quando eles entraram na terra, eles eram do mesmo jeito. Mesmo jeitinho, forte, vigor. A mesma força, diz a mesma força. A mesma força. Não perderam nem um segundo, nem um dia. Não perderam nada. Tiveram que esperar junto com os outros o agir de Deus, mas eles não perderam nada, não perderam nada. Deus acrescentou para eles ainda, porque eles permaneciam na visão. Deus diz, mas o meu servo Josué, o meu servo Caleb, porque ele permaneceu na visão com intenção verdadeira de avançar, de ir, de fazer. A segunda coisa que tem aqui, Caleb, é porque eles conheciam a Deus, estavam sempre perto de Moisés e da tenda do Senhor, acompanhavam de perto a vida e a experiência de Moisés com Deus, sempre perto. Sempre perto de Moisés, da tenda, da presença de Deus, permanecendo em Deus, permanecendo perto de Deus. É um dos segredos do sucesso da vida cristã, irmão. Permanecer e permanecer. No dia da vitória, permanece. No dia da angústia, permanece. No dia do desespero, permanece. Permanece, fica e continua. E vai na célula, e permanece, e vai no culto, e permanece. O irmão olhou para mim de atravessado, não vou nem olhar direito para ele, porque senão eu vou brigar, eu estou azedo. Hoje vai dar. Mas permanece. Conversava com um rapaz, encontrei ele, por acaso, ele falando de uma outra igreja. Porque lá na igreja assim, desse jeito, pastor, porque lá assim, o povo é desse jeito. Cara, que é o culto na tua igreja, pastor. Eu quero ir lá na tua igreja. Eu falei, vai não, filho, vai não. Eu acho que não ir, não. Não, cara, é igual. Eu acho que é mesmo um pouquinho pior até. É igual. Pastor, cara, eu falei para ele, eu vou te dizer uma frase. Eu sempre falo lá na minha igreja, no altar. A igreja é uma coisa que não podia dar certo. Porque todos os elementos que algo precisa para dar errado, a igreja tem. Todos. É uma loucura. Loucura. Só funciona e dá certo pela graça de Deus e o favor de Deus sobre nós. Talvez seja por isso que Deus falou assim, tem que perdoar bastante. Pedro é 7 vezes, 70 vezes 7. Porque nós somos essa loucura. A igreja é essa loucura. A célula é a loucura. É a loucura que nós homens fazemos, que nós homens construímos. É o que nós somos, é só o que nós somos, é só o que nós temos. Nós somos egoístas, nós queremos primeiro pra gente. Né? Deus vai abençoar hoje aqui alguém com uma oferta de 10 mil reais. Viu, irmão? Ninguém falou assim, senhor, dá para o irmão aqui, dá para o meu irmão do meu lado. Ninguém falou, dá para o meu irmão do meu lado. Um disse, é meu, para mim, dá para mim. Opa. Eu. O rio do Shrek, né? Eu aqui. Natural. Eu também, irmão. Primeiro eu, só assim, vai dar para alguém. Teu servo está pronto. Eis-me aqui. É o que nós somos, na essência, egoísta. Primeiro eu. Daqui a pouquinho no almoço isso se revelará mais uma vez. No almoço se revela. Bota a costelona ali na mesa. Olha aí, ó. Vamos orar, Senhor amado. Olha só com os olhos.
Terminou da oração nesse pedaço aqui, o frango, né? O frango assado. Meu Deus, só tem 2 coxas e tem uns 10 miseráveis que gostam de coxa aqui. Você é minha essa coxa aí. Faz uma rede de braço em cima da mesa, né? Um entrelaçado no outro aqui. Porque é primeiro eu. É isso que nós somos. E eu falei para ele, cara, não vai lá, não vai. Nossa, mas então a tua igreja está tudo errado. Rapaz do céu, você não tem ideia. A gente permanece porque Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, imerecido. Ele está sobre nós e Deus pega pessoas comuns, falhas, e está fazendo uma grande obra extraordinária pela graça e misericórdia dele. Se depender só de nós estamos lascados. Mas qual é o segredo? É permanecer em Deus. Com todas as nossas falhas, com todo o nosso egoísmo, com todos os nossos defeitos, eu permaneço em Deus, então a graça dele permanece em mim. E se a graça de Deus permanece em mim, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ô, irmão, Caleb era assim, desses loucos. Andava com Deus, caminhava com Deus, pertinho de Moisés. Queria eu estar perto de Moisés, imagina, irmão. Meu Deus do céu. Esses caras viveram. Obediência. Algumas coisas são para o nosso entendimento, outras apenas para a obediência. A obediência nos leva a experiências novas, onde podemos provar e aprovar que Deus é suficientemente capaz de nos manter. Obediência. Obediência chega a dar um frio no estômago, né? Parece que quando a gente fala de obediência, a gente está dizendo, pronto, já quer botar como é que chama? Um buçal, né? Uma cordinha, uma coleirinha no pescoço. Já quer levar nós no pescoço, tem que obedecer. Não. Deus não faz isso com ninguém. Aliás, Deus nos constrange, não é pelo poder. Deus nos constrange pelo amor. Um amor que nos leva, que nos conduz. Deus nos conquista pelo amor, embora ele podia mesmo, como ele diz aqui para alguns, botar um anzol no nariz e trazer de arrasto. Mas ele utiliza o amor, mas ele espera que nós obedecemos. Por quê? Porque algumas coisas, irmão, nós não compreenderemos. Preste atenção. Preste atenção. Porque às vezes a gente é que nem criança. Criança birrenta, teimosa. Que o pai está dizendo, não, põe o dedo na tomada aí, vai dar ruim, dá choque. Mas a criança, ela quer pôr o dedo na tomada. A criança, ela quer brincar com uma faca. O pai está fazendo churrasco, rapaz, dá faca. O pai, não vou dar, mas eu quero a faca, é bonita. Mas não vou dar. A criança não tem noção, não tem ideia. E alguns mais teimosinhos vai lá e ó. Aí tem que aprender com a experiência. Por isso que a gente toma choque às vezes em quando aí na vida. Toma choque porque não aprendeu a obedecer a Deus e a sua palavra. Porque algumas coisas a gente não entende. Como que Deus vai fazer vencer o gigante? Perguntasse para Caleb, mas qual é a estratégia então, Caleb? Como é que vai acontecer? Eu sei lá, meu. Eu sei que Deus, um dia atrás, aí abriu o mar para nós passar. Eu sei que ele vem no deserto aí cuidando da gente. Eu sei que morreu o filho de todo mundo, o filho do faraó, mas o meu está aqui comigo. Eu sei que Deus está me trazendo. Como que ele vai fazer? Eu não sei, mas tenho certeza que vai fazer. Então eu vou só obedecer. O resto ele vai fazer. Não entendo, eu não sei, não compreendo. A gente quer ser dono da razão. Não ensinar Deus a fazer milagres. Ensinar Deus a vencer. Se a gente não consegue enxergar um jeito de dar certo, não consegue compreender, não sei não estou entendendo esse negócio aí. Somos outros 10. Não estou entendendo não. Como é que vai fazer o tamanho dos caras? O exército, não é só olha eu e olha eles. É por isso que a Bíblia fala sobre obediência. Obediência para quando eu não entendo. Obediência para quando eu não compreendo. Obediência porque tem coisas maiores acontecendo que eu não sei. Então é melhor obedecer.
que sacrificar. Caleb, ele estava na visão, estava na obediência. Estava com Moisés, estava com o plano de Deus. Vamos embora, vamos para cima. Os outros estão dizendo, é loucura. Ele disse, loucura é ficar, vamos para cima. Eu vou morrer. Ele disse, vai morrer quem ficar aqui. Eu vou lá para dentro. Porque a vida está na obediência. Porque a vida, a prosperidade está no plano de Deus, naquilo que Deus nos deu. Outra coisa que precisamos aprender com Caleb e Josué é aceitar o improvável. O improvável não era aceito pelo povo. Sempre que se encontrava em uma situação difícil, reclamavam e murmuravam contra Deus. Por 10 vezes Deus diz que o tentaram. Irmão, 10 vezes. Deus misericordioso, irmão. Você já perdoou alguém 10 vezes por ter feito contra você a mesma coisa? Você consegue perdoar 10 vezes? Eu confesso que agora estou lutando para a primeira ainda, já não está fácil. Por 10 vezes tentaram no deserto. Murmuravam contra Deus. Porque eles, olha aqui, ó, eles não aceitavam o improvável. Sempre que uma situação se limitava pelo que eles tinham, porque eles podiam, pelo que eles sabiam, porque eles não entendiam, porque não compreendiam. Sempre que as coisas fugiam do domínio deles, sempre que fugia o improvável não. O improvável não aceitava. Mas para a gente avançar no plano de Deus, para a gente continuar, precisamos aprender que Deus faz sim coisas que eu não entendo. Deus faz sim coisas de um jeito que eu não sei. Deus opera milagres inéditos que eu nunca vi. Nunca Deus tinha derrubado uma muralha daquele tamanho com ninguém. Nunca. Nem com martelada, nem com marretada, nem com nada. E agora Deus diz, vão cair, mas só caminho em volta. Como é que esse povo ia aceitar isso? Como é que esse povo que qualquer coisinha já reclamava, já murmurava, quando eles olhavam e diziam, não entendo como é que vai acontecer. Ah, estou fora, não estou entendendo nada. Acho que não vai funcionar. Eu já pensei aqui, cara, já pensei. Já contei as pedras, já olhei as pedras, já pensei num monte de... Não tem jeito, cara. Isso é indestrutível. Não, eu já pensei. Olha aqui, irmão, preste atenção. Eu já pensei. E eu não vi uma forma disso dar certo. Então eu estou fora. O improvável não é aceito. Saber que Deus é capaz de fazer mais do que eu posso. Sabia que a gente às vezes não confia em Deus mais do que na gente mesmo? Eu confio em Deus no exato limite de mim. Se eu penso ser possível, opa, Deus, faça isso aí para mim. Dá para fazer. E eu vou dando dica. Faça assim, ó. Faça desse jeito. Levanta aquele, mata o outro. Tira aquele de lá, vai para cá. Rebenta esse ali. Faça desse jeito, a gente dá o plano para Deus, bem certinho, a gente ora, porque agora eu tenho um plano. Vou apresentar para Deus o meu plano, ó Deus, o plano vai dar certo. O problema vem quando a gente olha e não tem plano nenhum, e não dá, desiste. Isso aí nem eu consigo, imagina Deus, você vai conseguir. Improvável. Compreender e aceitar o improvável, forte e corajoso para ir no desconhecido de Deus. Avançar o desconhecido. A última coisa aqui para nós já encerrando. Eu preciso libertar a minha mente. Olha que Deus libertou seus corpos do Egito. Mas a mente ainda estava cativa. Eram homens livres com pensamento de escravos. Todas as vezes que tinham medo, sugeriam voltar à escravidão. Olha a diferença, irmão. Caleb chegou na terra, olhou a terra, vamos entrar, bora, vamos para cima, vamos para dentro, vamos entrar. Chegou os outros, olha a terra, tem gigante, o que eu vou fazer? Vamos voltar para trás. Não, vamos lá para o Egito. Lá no meio da caminhada, ainda um dia, ele será que saudade das cebolas do Egito.
Tinha chicotes, rebentava nós no pau. Você era escravo, mas tinha cebola. Ah, cebolas do Egito, que saudade. Mentalidade de escravo. Eu não estou crescendo muito, não estamos fazendo muita coisa, mas pelo menos estou de boa. Precisava mudar a mentalidade. Fica de pé. Fica de pé. Forte e corajoso, irmão. Olha aqui para mim. Isso, pode espreguiçar primeiro. Isso, espreguiça aí primeiro. Isso. Ai, Senhor, glória a Deus. Está doendo todos os músculos do corpo. Olha aqui para mim agora. Mas daqui a pouco já vamos para casa. Mas preste atenção nisso aqui. Todos os outros tinham no seu coração, na sua mente, uma predisposição, olha aqui para mim, uma predisposição a retroceder. O espírito deles era medo. O espírito deles era insegurança. Eles queriam retroceder, sempre pensando, mas eu vou, sempre titubeando. Nunca era avançar, era retroceder. Deu problema, vamos voltar. Eu quero voltar, é melhor voltar. Nunca. Josué e Caleb. Eles se levantaram e disseram, não. Para trás nunca mais, vamos para frente. Amém? Diga assim, para trás, nunca mais. Vamos de novo, diga para trás, nunca mais. Vamos à frente em nome de Jesus. Vai saquear o inferno e povoar os céus, forte e corajoso. Porque o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, irmão, Ele nos levará a um outro nível. Tem algo novo de Deus, que está embalado em muralhas indestrutíveis. Tem algo novo de Deus que está embalado em exércitos de gigantes, em desafios. É aquele desafio que se olha e dá um frio no estômago. Ixi, olha eu sou, pô, quem sou eu? Olha aqui, meu Deus. Mas eu estou dizendo, seja forte e corajoso. Porque eu vou te fazer herdar mais o meu servo Caleb. Mas aquele que foi na conferência, aquele tem um espírito diferente. O meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá por herança. Irmão, não sei se você está entendendo. Mas Deus não quer mudar a minha vida e a tua vida. Apenas. Deus está transformando toda a história da nossa família a partir de nós. Toda a história da minha família a partir de mim. Toda a história da tua família a partir de você. Seja forte e corajoso. Deus falou para Josué, não te mandei eu, não temas. Josué assume depois que Moisés é recolhido. E Deus escolheu Josué porque ele tinha um espírito de avançar. Vai, Josué. Dura coisa me pediste, né? Josué podia dizer para Deus, substituí-lo. Moisés, eu? O cara fala face a face com Deus, o cara via o rosto brilhando, não precisa nem olhar para ele. Eu sou um comedor de feijão aqui. Seja forte e corajoso. Você vai fazer coisas que não imaginou que podia fazer. Que Deus vai nos levar em locais que a gente achava que não era nosso. Deus vai colocar nas tuas mãos, irmão, nas tuas mãos. Uma tarefa grande, parece impossível. Mas mantenha no teu coração o espírito de Caleb. Mantenha na visão, permaneça, obedeça. Seja forte, seja corajoso. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus não chama ninguém para ser frustrado. Deus só chama para ser vencedor.
para vencer, para conquistar, para dar certo. Irmão, Deus te chamou para dar certo. Deus te escolheu para dar certo. Ah, pastor, mas não deu certo. Reveja o caminho aí. Deus recalcula a rota. A gente tem que ser, às vezes, que nem GPS, irmão. Já viu o GPS do carro? Ele não desiste nunca. Ele não desiste. Você coloca em tal lugar, você erra o caminho, ele recalculando a rota, ele já faz outro caminho. E você erra de novo, ele recalculando a rota, ele já vai para aqui. E ele acha outro caminho, e erra outro caminho. Você fica o dia inteiro fugindo, ele está o dia inteiro dando um novo caminho, um novo jeito, volta para lá. Ele vai, ele não para, não desiste. E a gente tem que ser assim, irmão. Erra às vezes um caminho, erra. Uma canelada, eu nunca dei umas caneladas aí, né? Mas ora a Deus e o Senhor, liga o GPS do céu. Eu quero recalcular a rota. Porque eu sei que o Senhor me chamou para vencer. O Senhor é um Deus de vencedores. Seja forte, corajoso, permaneça perto, permaneça. Está difícil, permaneça. Está ruim, permaneça. Está angustiante, permaneça. Permaneça, porque logo Deus vai dar ordem, disse, entra, e essa muralha vai cair, e os gigantes vão tombar, e a terra é tua, a tua descendência. Meu servo Josué e Caleb, feche teus olhos.